eu decidi revelar de forma 100% gratuita a estratégia hands-off, que é a estratégia que vai me possibilitar operar uma banca de $1 milhão. Serão 3 aulas onde eu vou te explicar de forma bastante simples o passo a passo do que eu preciso enxergar no gráfico para identificar uma boa oportunidade de entrada. E se tu és novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Georgia Tigre, sou trader profissional e criadora do conceito hands-off. O conceito hands-off é sobre trabalhar menos, ganhar mais e viver melhor. E tudo isso é possível sim seguindo uma carreira de trading com bastante dedicação e conhecimento. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre liquidez. Liquidez é o pilar essencial para todo trader. A partir do momento que tu entendes o conceito de liquidez e como utilizá-la a teu favor, tu te tornarás um trader ainda mais lucrativo. Então, vamos entender juntos de forma bastante simples como que funciona. Vamos começar pelo conceito de liquidez. Liquidez é dinheiro. Ou seja, sempre quando nós traders entramos em uma operação, nós precisamos configurar o quê? O nosso stop loss. Ou seja, qual que é o risco que a gente está colocando naquela operação. E a liquidez são pontos onde existem uma alta concentração de stop loss naquela região, que possivelmente é um topo ou um fundo. O que eu vou te ensinar na aula de hoje é somente entrar na operação depois que houver essa captura de liquidez, porque os big players manipulam o mercado o tempo inteiro. E nós, se queremos ser traders profissionais, nós precisamos entender como é que funciona essa manipulação. Para quê? Para operar como um big player e não como sardinha. Por isso, é relevante dizer que, a partir do momento que a gente entende aonde estão concentradas a maior parte da liquidez no gráfico, nós só vamos entrar na operação depois que esta liquidez for capturada. E como é que a gente identifica esses pontos de liquidez? Eu vou te ensinar agora mesmo. Vem aqui comigo no gráfico. Bem, a forma mais fácil de identificar regiões de alta liquidez concentrada é quando o ativo faz exatamente este movimento aqui que eu tenho desenhado. Ele fica trabalhando dentro de uma caixa, não vai nem para cima nem para baixo, e gera topos e fundos relativamente nivelados. Nessas movimentações aqui, o que é que a gente faz? A gente não faz exatamente nada. Eu vou explicar como é que a gente se posiciona depois da captura de liquidez. E é aqui que a maioria dos traders perdem dinheiro. Por quê? Porque eles estão confiantes de que quando o preço chega aqui em cima, depois o ativo cai, ou então quando o ativo chega aqui embaixo, depois sobe, ok? Porém, este movimento aqui, ele tem um prazo de validade. Por quê? Porque quem entrou aqui em cima, entrou em uma operação de short e colocou o seu stop loss acima desses topos. Quem entrou aqui embaixo, entrou em long e colocou o seu stop loss abaixo desses fundos. Para nós operarmos, nós vamos esperar uma manipulação acontecer para só depois entrar na operação. Como que seria a manipulação? Então, vou dar aqui um exemplo. É quando o ativo, ele faz um movimento brusco para baixo e a partir do momento que o preço rompe essa faixa aqui, toda essa liquidez, ela é capturada, tá certo? Só que nós vamos ficar de olho em uma região aonde o ativo vai cravar. Tu vais entender isso comigo lá na segunda e na terceira aula, ou seja, a manipulação acontece quando o ativo crava em uma região de interesse, ok? E depois, da mesma forma brusca que caiu, o ativo tende a subir. E quando o ativo sobe, ele, adivinha o que é que ele faz? Ele estopa geral quem estava com o seu stop loss aqui embaixo.
Então é isso que os big players fazem, eles manipulam o mercado de forma que eles tiram do jogo tanto quem estava aqui embaixo com seu stop loss, quanto quem estava aqui em cima, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer para operar? Relembrando, nós vamos esperar a manipulação acontecer. Vamos entender aqui como seria um exemplo diferente. Vamos imaginar que antes do ativo cair, ele iria então subir, capturando primeiro os topos. Tá tudo bem. Nesse caso aqui, quando o ativo subisse até essa região, precisaria cravar em uma região de interesse, reforçando, vais aprender comigo na aula 2 e na aula 3, que região de interesse é essa, e esperar por um gatilho de entrada, que basicamente é um movimento brusco para baixo, para aqui nós nos posicionarmos em uma operação de short. Então, basicamente, em um cenário como esse, nós precisamos esperar para ver qual que vai ser a direção da manipulação. Então, se a manipulação primeiro for para cima, nós vamos especular um short. Se a manipulação, nesse caso aqui, primeiro for para baixo, nós vamos especular, depois de um gatilho de entrada, depois de cravar uma região de interesse, uma operação de long. Tão simples quanto isso. Quanto mais topos nivelados ou fundos nivelados, maior é a concentração de stops. G, quantos topos e quantos fundos são necessários para eu considerar essa região uma possível região de captura, ou seja, de manipulação? A partir de 2 topos, nós já podemos considerar. E agora, nessa segunda parte da aula, tu vais aprender comigo que somente um topo pode ser relevante. E que topo é esse ou que fundo que é esse? Acompanhe aqui comigo novamente. Mas antes, vamos reforçar aqui o conceito. A manipulação vai acontecer na direção contrária da minha operação. Ou seja, se a manipulação aconteceu para cima, eu vou pensar em uma oportunidade de short, acreditando que o ativo subiu para depois cair. Se a manipulação primeiro for para baixo, eu vou pensar em um long, acreditando que o ativo primeiro cai para só depois subir. Como é que a gente sabe se o ativo vai de fato na direção que a gente gostaria que o ativo fosse? Vai ser através de um bom gatilho de entrada, tá certo? Não é assunto para essa aula de agora. Vamos aqui para o gráfico para a gente ver alguns exemplos sobre o que eu acabei de falar. Agora acompanhe esse exemplo prático comigo aqui na criptomoeda Bitcoin no gráfico diário. A gente pode ver esse padrão em qualquer time frame. Aqui, por acaso, escolhi no gráfico diário para mostrar bem certinho o que o ativo fez, ok? Então, veja, aqui em cima nós temos topos relativamente nivelados, ou seja, aqui eu posso considerar que é uma alta concentração de liquidez, inclusive o nosso topo mais recente que aconteceu gerou ainda mais liquidez, ok? E aqui embaixo, o que é que nós podemos ver? Nós podemos ver fundos relativamente nivelados. Tá certo? Então, quer dizer o quê? Que aqui em cima tem muito dinheiro, pessoas acreditando que o ativo vai cair, colocando o seu stop loss acima desses fundos. E aqui embaixo, muita gente estava acreditando que o ativo iria subir e colocaram o quê? O seu stop loss aqui embaixo. Veja só que bonito esse movimento de manipulação que este candle aqui fez. Ou seja, o ativo aqui rompeu para baixo, fazendo um fundo mais baixo que estes fundos nivelados, capturando uma enorme quantidade de liquidez. O ativo cravou em uma região de interesse aqui, que vocês vão aprender comigo na aula 2, que região que é essa, e depois subiu. O que eu preciso que vocês entendam é que quanto maior for a captura de liquidez, maior será o movimento na direção contrária. Então, a captura de liquidez, ela funciona como um combustível para o preço.
Como eu estou no gráfico diário, havia eram bilhões que estavam em stop loss aqui embaixo. Todos esses bilhões foram capturados e impulsionaram o preço então para cima, ok? G, então quer dizer que quando o ativo capturar aqui essa liquidez de cima, ele vai fazer isso aqui e depois cair tudo? Não necessariamente. Lembra, eu estou no gráfico diário. Ele pode sim fazer a captura de liquidez e depois cair, fazendo uma breve retração. Não necessariamente vai inverter toda a tendência, ok? Lembrando que eu estou fazendo essa análise em um time frame grande. A gente vai buscar por um gatilho de entrada em um time frame pequeno. Então, mesmo que o ativo caia um pouquinho só, esse pouquinho no gráfico diário pode ser muito em um time frame menor e isso pode nos dar um belo lucro na operação. Por isso, fique atento para não posicionar o teu stop loss em regiões aonde tu percebes no gráfico topos e fundos nivelados. Ali estão a maior concentração de stops das sardinhas e não é sardinha que eu quero que tu sejas. Eu quero que tu sejas um trader profissional e opere juntamente com big players. No início do vídeo, eu falei que eu iria revelar minha estratégia completa, que iria me dar acesso a uma conta de $1 milhão. Por isso, se tu estás gostando da minha didática e se está fazendo sentido o conteúdo que eu estou te explicando aqui de forma 100% gratuita, tu podes te candidatar a trilhar um plano de carreira com a possibilidade de operar com até $1 milhão. Se tu quiseres saber mais informações sobre isso, carrega no link da descrição, entre em contato com o meu time e passa a saber quais é que são os requisitos necessários para te candidatar ao programa Hands Off Select. E agora, por fim, eu quero te mostrar mais um ponto importante de liquidez para tu ficares atento no gráfico e pensar em abrir em uma operação somente depois que essa liquidez for capturada. Então, voltando aqui para o meu gráfico, nós vamos fazer o seguinte: para identificar esses pontos, nós vamos usar este indicador aqui, ó, Previous Day Week High and Lows. No caso, eu vou já colocar ele aqui no meu gráfico e veja que aparece essas linhas tracejadas coloridas. Eu já vou explicar como é que funciona. Antes de explicar, eu vou vir aqui nas configurações desse indicador e mostrar então que aqui tu colocas o número 1, porque só 1 é relevante para nós, e escolhe aqui as cores que tu quiseres. No meu caso, para o dia eu escolho vermelho, semana azul, mês branco. E aí, obviamente, tu escolhe a cor que quiser. O que dia, mês O que dia, semana e mês significam aqui para nós? São as máximas e mínimas que o ativo fez no dia, na semana e no mês anterior. Então, olhando aqui Bitcoin, o que a gente consegue identificar? Que esta aqui foi a máxima e a mínima do dia de ontem, que esta aqui foi a máxima e tá lá embaixo, olha só, a mínima da semana, e aqui o branco, lembra, é do mês. Essa aqui é a mínima e aqui em cima nós temos a máxima do mês. Estes topos e fundos, eles têm extrema relevância para a nossa análise, porque são topos e fundos que contêm muita liquidez, ok? Até vou colocar aqui, ó, o símbolo do dinheiro pra gente saber que aqui embaixo tem muita liquidez. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que vamos imaginar aqui a seguinte hipótese. Num time frame menor, eu observo que mais ou menos aqui eu tenho uma região de interesse e eu quero pensar em entrar em long nessa região. É perigoso entrar em long nessa região, por quê? Porque logo aqui embaixo eu tenho a mínima do dia anterior. Então, a possibilidade que o ativo tem de fazer isso aqui, ó, cair em um nível mais abaixo, capturar essa liquidez e só depois subir, é muito grande.
Então, nesse caso aqui do Bitcoin, se eu tivesse especulando uma oportunidade de long, eu iria esperar o ativo fazer a captura dessa liquidez aqui, da mínima do dia anterior, para só depois pensar em um long. Aqui, a mesma coisa, se eu estivesse especulando um short, eu não iria jamais me posicionar em um short aqui. Por que que eu não iria esperar por um short exatamente aqui? Digam para mim. Porque além de ter a máxima do dia anterior, eu estaria operando igual sardinha. Com o quê? Com topos nivelados. E eu não posso operar igual sardinha se eu quero me tornar um trader profissional. Então, esses insights, eles mudam completamente o teu operacional. Já aconteceu várias vezes que eu sei de tu entrar numa operação, ser estopado, o que a gente chama de stop hunt, que é a caça aos stops, e depois o ativo ir na direção que tu acreditava que iria ir, não é? Já aconteceu comigo, que atire a primeira pedra, quem nunca passou por isso? Pois é, mas quando tu entende o conceito de liquidez e entende que a gente só pode entrar na operação depois que essa liquidez relevante for capturada, acredita que a quantidade de stops que tu vais levar vai reduzir consideravelmente, ok? Então, se eu tivesse que especular alguma oportunidade aqui, eu iria possivelmente entrar em um short, mas longe da máxima do dia anterior. Pode ser aqui no meio do caminho, por exemplo, se eu reduzir o meu time frame para 30 minutos, traçar uma Fibonacci deste topo até este fundo. Deixa eu configurar aqui certinho, pronto, que é a próxima aula que tu vais aprender comigo, já tô dando aqui um spoiler sobre Fibonacci, eu consideraria entrar nessas regiões de Fibonacci aqui, já vou explicar o passo a passo na próxima aula. Veja que aqui eu estou longe da máxima do dia anterior. Agora, se o ativo se aproxima bastante dessa região, aqui eu não faço nada, eu cruzo os meus braços. Tem trader que precisa amarrar a mão nas costas, né? Que eu sei que o impulso de entrar na operação é grande. Então, amarra a mão, senta em cima da mão para não cair nessa armadilha. Por quê? Porque, muito possivelmente, aqui vai acontecer a captura da máxima do dia anterior, vai acontecer a captura desses topos aqui mais em cima, para só depois, então, um ativo, possivelmente, após um gatilho de entrada, cair, ok? Então, bem relevante essa informação aqui. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que eu tenha contribuído bastante para o teu conhecimento enquanto trader. E eu te espero na próxima aula, onde a gente vai entender quais é que são os melhores pontos em que a captura de liquidez acontece para nós entrarmos em uma operação. Até o próximo vídeo.